Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda semana da Casa de Fé. É uma honra poder estar aqui com vocês hoje, trazendo uma palavra. Meu nome é Ângelo, tá? Eu estou supervisor de uma rede de células na Igreja Batista em Células. Vamos junto? Estamos nessa? Semana passada a gente falou do grande amor de Deus, um amor incondicional que nos conhece por inteiro e ainda assim nos amou. E olha que bacana isso. Conhece-nos lá na intimidade nossa, onde a gente não mostra para ninguém, sem filtros. É esse Deus que nos conhece, esse Deus que nos amou. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, fala um pouco desse grande amor que ele tem por nós. Esse amor ele é transformador. Mas para entendermos toda essa dimensão, nós também precisamos compreender a nossa condição hoje diante de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o homem pecador. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva. Está lá na origem de tudo. Gênesis capítulo 3 conta um pouco dessa condição humana para a gente. A palavra de Deus diz que ele criou Adão e Eva e os colocou num jardim muito lindo, num lugar chamado Éden. Olha que coisa linda, né? Jardim do Éden, jardim de delícias. Era um lugar perfeito. E eles podiam desfrutar de tudo que tinha naquele jardim, mas tinha um mandamento. Havia uma condição ali. Eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mesmo assim, a palavra de Deus nos diz que das animalhas do campo havia uma que era muito astuta, a serpente. E no momento em que Eva se encontrava só, essa serpente induziu ela a comer desse fruto. E depois que Eva comeu desse fruto, ela deu esse fruto a Adão, que também comeu. E essa desobediência deles trouxe o pecado para o mundo. E o pecado, ele traz consequências. A terra, que antes era fértil, agora passou a produzir espinhos e ervas daninhas. O trabalho do homem passou a ser árduo, cansativo. Ele passa a viver agora do suor do seu trabalho. Antes ele tinha tudo à sua disposição. Bastava uma caminhada pela manhã com uma cesta cheia de frutos. Ele tinha tudo com facilidade, mas agora, por causa da desobediência, o pecado entra em cena. E quando o pecado entra em cena, as consequências vêm com eles. E uma delas é de que o homem passou a viver agora do suor do seu trabalho. A terra agora produz espinhos e ervas daninhas. A mulher teve a sua conceição, ou seja, o seu parto, com dores agora multiplicadas. Começamos a viver um mundo de corrupção, de violência, de doença, de pobreza, e a morte se instalou até aquele momento. O plano de Deus para o homem é que ele vivesse eternamente. Mas o pecado, ele nos afastou disso. E o pecado, ele não é só aquilo que nós julgamos ser muito sério, como assassinato, prostituição, não. O nível de Deus, o padrão de Deus para nós, que ele é santo, ele é maravilhoso, é muito elevado. O pecado, ele é tudo aquilo que ofende a Deus, é tudo aquilo que faz com que a gente perca o alvo, com que a gente se distancie dele. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas omissões, tudo isso faz com que a gente peque. Sabe, antigamente a prostituição era pecado. Hoje, o fato de pensarmos em prostituir, de colocarmos isso no nosso coração, já nos faz pecadores. E sabe por quê? Porque todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa. O pecado ele nos traz consequências. A palavra de Deus diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. O pecado ele nos separa de Deus, que é santo, é justo. E sem Cristo, a nossa humanidade ela não tem esperança. A nossa esperança está em Jesus. Apesar do pecado ter entrado por Adão, a palavra de Deus diz para nós que a salvação ela veio por Jesus. E a queda da humanidade narrada ali no texto de Gênesis capítulo 3
onde Adão e Eva desobedeceram a Deus comendo do fruto proibido, segundo a Bíblia, este ato, ele trouxe o pecado e a morte para toda a humanidade. O pecado da desobediência. Por isso que nós precisamos aprender a andar na vontade diretiva do Senhor. A desobediência de Adão e Eva, lembre-se, eles podiam comer de tudo, eles podiam usufruir de tudo. O único pedido a ele que da árvore do bem e do mal, eles não comessem, mas eles não obedeceram ao Senhor. Deus os visitava todos os dias, ao entardecer. Ao final do dia, Deus estava lá para conversar com eles. Mas depois que esse pecado chega, o homem se distancia do Pai. Romanos 5,12 diz que pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, ou seja, todos nós herdamos a condição de pecadores. Isso não é por culpa própria nossa, não, mas por causa da natureza humana, que foi afetada lá pelo pecado original. Um grande exemplo disso são as nossas crianças, os nossos filhos. Nós não os ensinamos a serem violentos, e eles têm uma natureza violenta. Nós não nos ensinamos a mentir e eles mentem. Você pergunta, você fez isso? Eles dizem, não, nós não fizemos isso. Então isso é fruto do quê? Da natureza pecaminosa. A salvação ela veio por Jesus. Jesus ele é visto como o nosso novo Adão. Romanos 5, do 17 ao 19, diz que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Enquanto Adão trouxe para nós a desobediência e o pecado, Jesus trouxe a obediência e a reconciliação com Deus. É através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, que Jesus oferece perdão dos pecados e vida eterna para aqueles que creem nele. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Olha que coisa maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas o ato da confissão, ele requer que você primeiro admita que tem pecado, que está em erro e que agora quer deixar isso. Confessar não é apenas dizer que errei, mas é reconhecer diante de Deus que falhamos com sinceridade. É um ato de humildade, de arrependimento, admitindo que precisamos da ajuda e de perdão, porque Deus, ele é fiel. Deus cumpre sempre as suas promessas. Ele age de maneira correta, sem injustiça, perdoando quem se volta a ele. Vamos nos voltar a Deus, para que ele possa nos perdoar, para que ele possa, sem injustiça, perdoar aqueles que voltam-se a ele. Para nos perdoar dos pecados, quando nós confessamos, Deus remove toda a culpa que nos separa dele. O perdão não depende do nosso mérito, mas da misericórdia de Deus. Ele nos purifica de toda injustiça. Deus, ele não só apaga a nossa culpa, mas ele também nos transforma intensamente, tornando-se mais puros e alinhados à sua vontade. Eu gosto aqui sempre de contar uma história bacana. Diz que certa feita um pastor, pregando em uma pequena congregação, disse que havia um Deus que, quando você confessasse o pecado, ele pegava o seu pecado e lançava no mar do esquecimento. E uma senhorinha, ouvindo aquilo, resolveu testar esse pastor. E no próximo culto, ela apareceu a ele e disse, pastor, eu orei ao Senhor, eu confessei a ele o meu pecado. O senhor pode me dizer se ele me perdoou? O senhor pode perguntar isso a ele? E o pastor, então, sorrindo, disse a ela, eu posso até perguntar, mas eu já sei a resposta. A resposta é que ele não se lembra mais, porque ele lançou o teu pecado no mar do esquecimento. Deus não apenas apaga a nossa culpa, mas ele também nos transforma internamente, tornando-nos mais puros e alinhados à sua vontade. Isso mostra que o perdão
ele gera mudança real na nossa vida. Não só um alívio momentâneo. Imagine que você esteja pintando uma parede branca e tem muitas latas de tinta próximo a você e, ao fazer isso, você esbarra em uma lata de tinta preta e ela traz alguns respingos nessa parede branca. Você olha para a parede e admite: poxa, eu errei. Eu respinguei tinta preta em lugares que deveriam ser brancos. Esse é o ato de confissão. Reconhecer o erro sem tentar esconder ele. Mas agora imagine que um amigo seu ou um profissional confiável se oferece para corrigir. Ele cumpre a promessa de limpar a parede sem deixar manchas. Isso representa que Deus é fiel. Deus cumpre aquilo que prometeu. E Ele é justo. Faz certo sem prejudicar ninguém. Ele limpa os respingos. Limpar a tinta preta, deixando a parede como nova, assim como Deus perdoa os nossos pecados. Além de limpar, Ele nos ensina técnicas para evitar respingos no futuro. Deus não só apaga a culpa, mas também nos ajuda a crescer e viver melhor, longe da injustiça. Vamos orar comigo nessa noite? Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ti. Nós reconhecemos que somos pecadores, que temos uma natureza pecaminosa. Nós reconhecemos que por meio do Teu sacrifício, na cruz do Calvário, do Teu amor, nós podemos encontrar a reconciliação, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna contigo. Amém? Senhor, hoje nós reconhecemos a nossa culpa. Na semana 1, nós aprendemos que o amor de Deus, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. É tão grande que Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E hoje nós vimos a nossa condição de pecadores. Mas a boa notícia é que o amor de Deus em Cristo é maior do que o nosso pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Até a próxima.